Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Neste vídeo iremos falar um pouco sobre o código de ética, então acompanhem. Bem pessoal, como vocês viram através do título desse vídeo, nós iremos abordar um pouco sobre o código de ética em si. O código de ética, eu lhes pergunto, se você fosse abordado hoje por alguém, seja no ambiente de trabalho ou na rua, e perguntasse para você o que é o código de ética, você saberia responder de forma objetiva e clara para que essa pessoa que lhe fez essa pergunta soubesse de fato e compreendesse o que é o código de ética? Bem, antes que você responda, eu vou querer que vocês deixem aqui nos comentários qual seria essa resposta que você iria atribuir a essa pessoa que lhe perguntasse sobre o que é o código de ética, tá bom? Bem, de antemão, a vocês que o código de ética, pessoal, acredito que a grande maioria tem esse preceito também, que é o quê? Nada mais do que um documento, né, onde vão ser reunidas normas moralmente aceitas ou toleradas por uma empresa ou uma organização, ok? Então, este, de fato, é o conceito do código de ética em si. Claro que nós sabemos que no código de ética existem inúmeras particularidades e outras formas abrangentes também. Inclusive a questão da sua finalidade, pois muitos acham que o conceito é a mesma coisa de finalidade, mas veremos que são um pouco diferentes, tá bom? Mas desde já eu quero também fazer outra pergunta para vocês, que é o seguinte: quando nós falamos de código de ética, é muito comum as pessoas imaginarem o quê? Escutar a palavra código leva a refletir que em algum momento da vida ela escutou a palavra código de defesa do consumidor, ou código civil, código tributário, código penal, ou seja, existem inúmeros códigos aqui no nosso país. E por isso as pessoas têm a tendência de imaginar que o código de ética também tem um respaldo que é legal. Mas isso não está certo, pois não existe esse respaldo. Ou seja, nenhuma empresa é de fato obrigada a criar o seu código de ética. Não existe uma legislação específica para o código de ética em si. Isso até é verdade, porque lembram-se que quando nós falamos de ética, porque já que nós estamos pegando a frase como todo, código de ética, o que tem que se destacar lá? A ética, não é mesmo? E quando nós falamos de ética, nós já sabemos que a ética, ela trabalha o quê? O aspecto coletivo, o aspecto social, ou seja, toda coletividade, toda sociedade. E quando nós vamos falar desse aspecto social e coletivo, nós temos que saber e lembrar que a ética vai trabalhar de acordo com o contexto em que essa coletividade, essa sociedade ou até mesmo o indivíduo está inserido, tá bom? E por que isso ocorre? Porque nós sabemos que de acordo com o contexto, quando temos contextos diferentes, alguns princípios serão diferentes. Por isso que, desde já, uma coisa que nós vamos perceber é que não existe, de fato, aquilo que é certo ou que é errado. Nós não podemos já determinar este tipo de padrão. Primeiro, nós temos que analisar o contexto. Por isso, nós estamos falando de ética. Por isso que não existe uma legislação específica sobre o código de ética. Estão compreendendo? Ou seja, não existe uma lei onde vai tratar do código de ética em si, muito menos da ética como um todo. É claro que algumas instituições podem estabelecer um padrão de ética uniforme para ser seguido, mas aquilo é, na verdade, um código de ética em si, tá bom? Mas vamos voltar aqui para o nosso vídeo, tá? O código de ética, então, não existe uma legislação própria, pois vai variar da ética de cada local, de cada contexto. Isso reflete também na questão do seguinte, da moral. Por que da moral? O que a moral tem a ver com a ética? A moral, pessoal, é diferente, né? Tem muitas pessoas que acreditam que seja uma coisa. Até porque a ética, na verdade, é um conjunto de princípios morais, ok? Então é muito fácil fazermos essa confusão também da ética com a moral. Mas elas são diferentes, porque a moral é individual. Ou seja, você tem os seus princípios morais, o seu colega tem os princípios morais, seus pais, seus primos, seus parentes, seus amigos, cada um tem a sua própria moral constituída, porque ela é individual. No decorrer da nossa vida é que nós vamos adquirindo esses princípios e valores morais que trazemos para nós, indivíduo, tá? Por isso que, se cada indivíduo possui seu próprio padrão e preceito moral, obviamente, quando nós estamos falando de um ambiente corporativo como um todo, nós sabemos que nem todos vão ter o mesmo princípio moral. E aí que entra o papel do quê? Do código de ética. Imaginem só, nós temos, por exemplo, duas empresas que mexem com o ramo automobilístico, ou seja, de veículos automotores. Vamos pegar, por exemplo, aqui, apenas a título de exemplificar, a Ford e, sei lá, a Renault ou a Hyundai. Vamos pensar nessas empresas, três empresas, Ford, Renault e Hyundai. Ambas têm o intuito do quê? Comercializar veículos, não é mesmo? Ou seja, elas têm o mesmo segmento de atuação, o mesmo tipo de atividade. Mas eu pergunto para vocês, vocês imaginam que por ter esse mesmo segmento,
nos seus ambientes, elas vão ter os mesmos padrões a serem seguidos? Vão ter os mesmos padrões de comportamento que é desenvolvido na Renault, é o mesmo desenvolvido na Ford, o mesmo desenvolvido na Hyundai? Com certeza não. É claro que podem ter o quê? Princípios que ambos adotam que vão ser uniformes. Mas, como nós estamos falando de indivíduos que compõem aquele ambiente, ou seja, que se transformam em uma outra coletividade diferente daquele outro contexto, porque cada empresa tem um contexto diferente, pois tem pessoas e indivíduos diferentes lá dentro. Estão compreendendo? Então, obviamente que o quê? Podem ter princípios que vão se chocar, que são diferentes. Elas terão abordagens diferentes, pois são pessoas diferentes. Estão compreendendo? Por isso que não existe um padrão uniforme de ética, de moral e código de ética em si para ser seguido. Porque temos que sempre analisar o contexto. E quando falamos de código de ética, é muito comum as pessoas pensarem, eu acho que na minha empresa não tem. Mas vamos lá, faço uma autorreflexão do seguinte. Às vezes, as empresas criam documentos, afinal, nós vimos no início desse vídeo, que o código de ética é o quê? Um documento que estabelece normas a serem seguidas, moralmente aceitas e toleradas. Não é isso? Ou seja, esse documento ele pode ter outros nomes, ok? Mas o que vai importar é justamente o contexto em que foi implementado esse documento. Por exemplo, é muito comum as pessoas já terem ouvido falar de um regimento interno. Eu não sei se é o seu caso, mas a grande maioria possui sim um regimento interno dentro da empresa ao qual trabalha. Ou seja, não é aquele nome bonito, código de ética, mas é o regimento interno que vai estabelecer o quê? Normas. E tem, basicamente, depois veremos, a mesma finalidade do código de ética. Ou seja, tem alguns locais que mudam simplesmente a nomenclatura em si, mas não quer dizer que não existe um código de ética. Ou seja, o código de ética pode ser conhecido como regimento interno ou código de conduta. Essa é outra palavra também muito utilizada nos dias atuais, tá bom? E por que nós temos que falar um pouco mais de código de ética? Abordar. Porque o código de ética está sendo extremamente importante para a nossa atualidade, principalmente nas situações que estamos vivenciando no cotidiano aqui no nosso país. Pois nós nos deparamos diariamente o quê? Com notícias que estão vinculadas a fraude, corrupção, pina. Olha só o quanto isso já faz parte do nosso dia a dia. Eu sei que você que está me assistindo, com certeza, no decorrer desse tempo, já ouviu e se deparou com algum caso disso, algum escândalo de alguma empresa, de alguma corporação, às vezes até envolvendo o quê? Principalmente o governo também, tá bom? Então, por isso que o código de ética é importante, porque o código de ética, ele tem que ser criado, elaborado, implantado e o quê? Monitorado e acompanhado. Porque é muito comum as pessoas apenas irem e criar o código de ética, mas ficar apenas o quê? No papel, e não aplicabilidade eficácia. Por isso que é importante também fazer o seu acompanhamento e monitoramento, para justamente através do código de ética conseguir o quê? Fazer essa espécie de combate à propina, fraude e corrupção. Ele serve para isso também. Hoje isso está sendo enxergado o quê? Através do compliance. Mas uma das ferramentas que o compliance utiliza, eu não sei se vocês sabiam, é o quê? É justamente o código ético, porque o compliance ele vai criar mecanismos de controle externos e internos da empresa para que faça o quê? O combate à corrupção, à propina e à fraude, juntamente o quê? Aos padrões éticos. Ou seja, uma das ferramentas utilizadas pelo compliance é o código de ética. Por isso ele é muito importante. Estão observando o tanto que é importante estar lidando com o código de ética em si, ok? Então não se esqueçam disso. Quanto à finalidade do código de ética, o código de ética possui a finalidade do que, pessoal? O que vocês imaginam que seja a finalidade do código de ética? Deixem aqui nos comentários para mim o que vocês imaginam que seja a finalidade também. Então fala o conceito do código de ética e a finalidade do código de ética. Bem, a finalidade as pessoas às vezes confundem com o conceito. É para estabelecer normas, tem que ser seguidas, mas de que forma? Isso é muito vago. A finalidade para a gente aprender a partir de hoje é o seguinte: a finalidade do código de ética é justamente estabelecer padrões uniformes, ou seja, nem a mais nem a menos, são padrões uniformes e pede equidade, de equilíbrio, padrões uniformes de comportamento que todos os integrantes da empresa devem o quê? Adotar e principalmente seguir. Ou seja, são padrões uniformes de comportamento que todo mundo, todos os integrantes da empresa, da corporação, da organização têm que adotar e seguir. Ou seja, não tem que ocorrer discriminações. Não pode ter, por exemplo, os sócios vão ter essas liberdades, comportamentos, esse tipo de exigência perante eles, os colaboradores, os terceirizados de empresas terceiras que contratam para prestar serviço, normalmente vão seguir dessa forma. Não, tem que deixar o quê? Padrões uniformes de comportamento para que todos possam seguir. Porque justamente fazendo essa equidade,
todo mundo saberá que ninguém está sendo beneficiado, favorecido acima do outro. E isso será mais fácil de ser enraizado dentro de cada colaborador, para que eles possam o quê? Adotar de forma unificada, específica, tá bom? Para que não fique apenas aquele aspecto conceitual, que eles sabiam que deveriam se comportar daquela maneira, mas não comportam, ok? Então, vimos aqui o conceito, as questões das particularidades que não está ligado com legislação nenhuma, cada empresa tem a faculdade sim de estabelecer, ok? E a finalidade do código de ética, tá bom? Então, eu espero ter contribuído para essa propagação do conhecimento para vocês. Eu acho que é muito importante, principalmente nos dias atuais, fazer essa abordagem, ok? Porque ela está diariamente ligada ao nosso cotidiano. Sempre se deparar com alguma quanto a isso. Sei que seria possivelmente minimizada, claro que não 100%, porque nós estamos lidando com seres humanos. Seres humanos sempre estão sujeitos ao erro. Em algum momento pode ser que vá sair do padrão uniforme. Afinal, nós não vivemos numa utopia, que é aquele mundo ideal. Isso não existe, mas nós podemos minimizar esse tipo de ocorrência, né? E uma dessas formas é através do código de ética. Tá bom, pessoal? Então, vou me despedindo aqui. E caso vocês tenham interesse em se aprofundar um pouco mais nesse assunto do código de ética, até mesmo para poder entender mais o seu conceito, a sua finalidade, descobrir como que você pode estar elaborando o código de ética, desenvolvendo ele, criando o código de ética, como você vai poder fazer seu processo de implantação, que é muito importante, que você pode fazer isso através do desenvolvimento propriamente dito e do treinamento, que é fundamental. Posteriormente, saber como estabelecer acompanhamento e monitoramento de ética, deixar o link na descrição, no qual eu desenvolvi um curso aqui pelo Venha Saber, justamente abordando toda essa questão do código de ética em si. Esse curso ficou bem bacana, são 2h30 de videoaulas bem didáticas, cada vídeo tem cerca de 15, 20 minutos, 5 minutos, para que vocês possam aprofundar um pouco mais, caso seja um interesse nisso, para poder estar até ajudando a sua empresa a criar um código de ética, caso ele não exista, ou então se ele exista, poder atualizar esse código de ética e acompanhar e monitorar esse código de ética, para justamente ver se esses padrões estão sendo adotados, tá bom? Caso vocês tenham interesse, eu vou deixar um link aqui na descrição. Inclusive, esse curso tem certificação, tá bom? Mas, fora isso, vou me despedindo aqui e aguardo todos vocês no próximo vídeo. Até mais!